Olá, tudo bem? Estamos aqui no podcast da Opens, hoje com um convidado muito especial, o nosso amigo Fernando, da empresa Octa. O Fernando já trabalha com a Opens há muitos anos mesmo. A gente vai conversar mais sobre isso hoje. E a gente marcou esse papo aqui para falar um pouco com vocês sobre esse mercado de saúde, clínicas e algumas possibilidades aí de expansão de um negócio que começa no atendimento, obviamente, do cliente, que às vezes está no momento, né, de doença, precisando de alguma ajuda, mas que depois tem que fazer exames e outras coisas e pode ter mais benefícios aí. E o Fernando é um craque e vai falar um pouco mais sobre isso. Então, Fernando, me fala um pouquinho mais sobre a Octa, o que a Octa faz, como faz. Vamos lá. Olá, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Como você falou, de longa data, né? Desde 2008 aí que a gente troca figurinhas, né? Então tem bastante história para contar. E foi bem dessas histórias para contar que foi surgindo a Octa, né? Então a Octa hoje ela ocupa um espaço que ficou disponível na saúde, digamos assim. A saúde ela é muito atrasada ainda comparado a varejo, comparado a outros segmentos como transporte aéreo, hotelaria, que tem Booking, ou até o transporte de passageiros, que a gente tem Uber e tudo mais. A saúde está muito distante disso ainda, né? E foi a partir dessas dores que surgiu, então, uma plataforma que fizesse a unificação de toda a experiência do cliente, né? E a Octa, então, é uma plataforma, white label, para que empreendedores aí, visionários, vamos dizer, em saúde, criem seus produtos de forma recorrente, geralmente, fidelizem seus clientes. Então, geralmente são grandes clínicas, redes de clínicas de hospital, ou empreendedores que fizeram isso sem ter a clínica hospital. E a partir do momento que eles decidem criar um produto para o cliente, a gente tem a plataforma que abrange de ponta a ponta, né? Toda a parte de criação do produto, toda a parte de configuração desse produto, até o aplicativo do cliente e na administração de tudo isso. Então, a plataforma ela abraça toda essa cadeia de valor. Muito legal, muito legal. Te ouvindo falar, e até trazendo um pouco mais de contexto para quem está nos ouvindo aqui. Então, porque às vezes quando se fala, né, num produto, o pessoal às vezes tem dificuldade de visualizar tudo, né? E aqui, Tangibilizar, né? exato. Então aqui nós estamos falando do próprio cartãozinho físico daqui a pouco, que aquela clínica quer ter com alguns benefícios, o software que é o aplicativo que vai no celular e uma plataforma Exatamente. para gerenciar isso também. É isso mesmo. Esse mercado ele nasceu do cartão físico, nasceu do crachá, para falar bem a verdade. Começou imprimindo naquela impressorinha jato de tinta, né? Uhum. Ganhou vários nomes, como cartão de descontos, cartão de benefícios, cartão de saúde é o mais comum que a gente encontra, clube de saúde. E isso é o alternativo ao que o governo regula, né? Que são os planos de saúde regulamentados. E é exatamente isso. Até pouquíssimo tempo atrás, ainda é comum encontrar ele nessa forma apenas física. Só que não tem mais como você manter um negócio desse assim. Você tem que integrar uma série de coisas. Então, a experiência precisa estar na mão do usuário, que são os aplicativos, e precisa estar com tudo que ele necessita utilizar, precisa estar lá. E o que ele precisa usar? Aí vem toda a configuração de produto e toda a parte do marketplace, né? Onde você vai escolhendo o combo que você quer montar para o teu cliente, né? Então você coloca a rede prestadora, clínica, hospital, laboratório, com as mais diversas configurações e precificações, também forma de pagamento, então entra lá o meio de pagamento, financiamento, tudo isso tem que estar lá no aplicativo. Mas tem uma grande coxa de retalhos aqui por trás para você montar tudo isso. E esse é um grande desafio, né? E isso é o que entra na parte de administração, em parte do que se faz na administração. Então, imagina um empreendedor tendo que chamar uma seguradora, depois ele tem que falar clínica por clínica, hospital por hospital, laboratório por laboratório, depois ele vai falar com cada farmácia, e tudo isso vai tomar tempo, vai tomar dinheiro. A negociação dele sozinho não é a mesma que uma negociação num pool de empresas que está negociando juntos. Então, tudo isso é o que a plataforma oferece hoje. Muito legal, muito legal. E a gente não pode esquecer, né, Fernando, que hoje uma das maiores dores, não só do mercado de saúde, mas eu acho que para qualquer empresa,
é entender o seu cliente, né? É, Entender o seu cliente. Tá, como que o meu cliente se comporta, o que que ele precisa, como eu é, faço para agradar o meu cliente, porque quem não está agradando o cliente certamente está perdendo clientes, né? Então, certeza. obviamente que um cartão de benefícios ele faz com que o cliente seja melhor atendido, tenha mais opções, né? Ali naquela clínica, naquele hospital. Então, cara, uma ideia muito legal É. e eu acho que vale a pena a quem aí trabalha com clínicas, né? Vale a pena conhecer um pouco mais e se a pessoa quiser conhecer, quiser uma apresentação do produto, como é que faz para encontrar, site, essas coisas? Nós temos o site, que é www.octa, com H, hocta.com.br. Tem as nossas redes sociais, que é octa.br, também no Instagram, tem no LinkedIn também. Pode procurar Octa ou Octa Health Tech, né? Em todos os canais vai encontrar. E vai me encontrar lá também se a gente precisar aprofundar um pouquinho o assunto, porque tem muitas dores aí para serem resolvidas e o que você falou faz total sentido, né? Tem que conhecer o cliente. Já passou o tempo de vou criar algo, cobrar uma mensalidade e botar na cabeça que eu tenho um produto, mas e aí? Né? E depois, o cliente gosta, não gosta, o que que ele usa, o que que ele busca. Então tem que ter tudo orientado a dados, aí tem que integrar tudo, senão não vai conseguir ver nada disso e daqui a pouco tá perdendo o mercado, né? Então a gente Exato. está à disposição aí. Exato. E me conta, Fernando, quantos anos tem a Octa? Como que esse negócio surgiu? Se foi só da tua cabeça, se você tem sócios, me conta um pouquinho mais. Esse negócio, ele tem uma história longa. A Octa, ela em si é um bebê, eu digo que ela é um bebê. Ela tem 4 anos, quase 4 anos, vai, desde que a primeira linha de código dela foi desenvolvida. Mas para chegar até aí tem 10 anos para trás, Uhum. facilmente. Então, eu saí de telecomunicações e em telecomunicações eu peguei exatamente o movimento das privatizações. E nas privatizações, a gente está falando aí de quando toda empresa de de telecomunicações, aí a Telesc aqui em Santa Catarina, né, por Uhum. exemplo, eram estatais. E tinha toda aquela gestão de estatal. E de repente isso tudo se tornou privado, uma enxurrada de dinheiro, novos profissionais abraçando a causa. E eu estava lá, estagiário e crescendo e vendo tudo isso acontecer e fazendo parte disso, né? Uhum. Então foi uma grande escola, uma escola de varejo. De você já olhar um serviço que era um serviço quase que essencial, vamos dizer assim, mas com pouquíssima aderência, porque quase ninguém tinha, era muito caro. E de repente todo mundo passa a ter, vira commodity e passa a ter concorrência ainda, né? Então Uhum. mudou completamente. Essa foi a escola. Eu saí de estagiário para funcionário do mercado corporativo, então eu tive experiência do B2C, do B2B de pequenos e médios e depois das grandes contas, né? Aí atendia governo, atendia empresas de grande porte, então foi uma escola muito bacana. E depois eu passei a empreender com a Brasil Telecom, então eu tive loja de celular, pula-pula, Uhum. aquela história toda. E em determinado momento isso acabou. E quando eu estava perto do fim, eu encontrei esse produto de saúde no meu network. Uhum. E eu gostei daquilo, eu achei interessante, porque eu tinha uma grande dor eu como vendedor. Na Telecom, a gente não tinha voz para mexer no produto. A gente via várias deficiências, mas não podia apitar no produto. Então a gente não conseguia melhorar o produto e já tinha essa vontade incubada. Uhum. E quando eu vi que era um produto regionalizado, você fala com quem é dono da empresa, do produto, tive uma reunião, bastou, né? Eu tive uma reunião e a minha pergunta foi essa, assim, ó, gostei da causa, saúde, eu acho que eu posso ajudar trazendo o que eu aprendi com o Telecom e a minha pergunta foi, eu posso mexer no produto? A gente entender que tem coisas para fazer para melhorar nele? E a resposta foi rápida, claro, deve. E ali eu Uhum. comecei essa história. E desde esse primeiro dia, a Octa já estava nascendo, só que eu não sabia. E a partir de um certo momento, lá pelo meu terceiro ano, eu tinha um desenvolvedor part-time e um engenheiro part-time. Uhum. E era o que eu tinha para desenvolver alguma coisa. Então eu já estava desenvolvendo produto digital, software, né? Para melhorar o produto que estava na mão do cliente. E por diversos motivos, aquela empreitada não foi para frente, mas eu comecei a incomodar o mercado, os concorrentes, vamos dizer assim. Uhum. Então a gente saiu de um produto que era isolado
no município para um produto que começou a incomodar e até extrapolar barreiras estaduais. E o mercado viu isso. E foi nessa história que eu acabei me unindo ao maior concorrente, que era o nosso Farol. Era quem a gente olhava, a referência está lá. E quando a gente se encontrou para discutir produto, mais uma vez, né? Uhum. Produto, missão, onde que a gente quer chegar com isso, nós vimos que a gente enxergava a mesma coisa. Que a saúde precisava dessas pontes para conectar essas ilhas todas que estavam isoladas. Então, para você ter uma ideia, dentro de uma clínica e hospital, os setores não se falavam. Então imagina isso para o cliente, como é que fica, né? A conexão fica zero. E a gente já tinha vontade de resolver isso. E quando você fala em saúde, as dores são inúmeras, porque a saúde é muito diversa, é muito ampla. Então, quando a gente fala de dores a serem resolvidas com tecnologia, a gente está falando desde o atendimento básico, que é falar com o cliente e escutar ele, e você vai até um financiamento de uma cirurgia que pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, é muito vasta, esse leque é muito vasto, né? Você tem N coisas para resolver. E agora, como é que resolve isso? Então, foi assim que a Octa foi surgindo, dessa dor, da vontade de resolver isso, e da ideia sendo construída a partir, forjada na dor, como eu falo, assim, a partir das dores, né? Em determinado momento, 4 anos atrás, nós resolvemos, então tem o meu sócio, hoje que é o Adilson, é médico de formação, 26 anos atrás criou o primeiro cartão do estado, desse modelo, foi meu concorrente, hoje é meu sócio, e então hoje tem um médico, eu digo que eu sou um pouco mais técnico, um pouco maluco também, de ideias, e a gente junta uma coisa com a outra, ele também é bem maluquinho aí com as ideias, tá tudo certo. E a gente junta uma coisa com a outra, a gente tem muito network, muito relacionamento, foi validando por conta disso, né? Esse produto validando no mercado, e a coisa foi dando certo. Então, de 4 anos para cá, a gente montou uma primeira squad pequenininha, foi aumentando, fizemos o nosso MVP e a coisa foi seguindo e deu certo. Muito legal, muito legal. Parabéns, parabéns, porque o que a gente percebe é que tá dando certo, né? E eu queria te perguntar o seguinte, como é que tu tá te sentindo agora empreendedor? Porque a grande realidade né? Você já é um cara mais comercial, né? Sim. Mas o que a gente tem percebido nos últimos 2 anos, principalmente, é que os donos de empresa, eles estão tendo que ir para frente, né? Eles estão tendo que puxar, eles estão tendo que botar a cara, né? Então, aqui na Opens, tanto eu quanto o Douglas e a Dionara, a gente a gente acaba se expondo, né? Em redes sociais e em eventos e circulando, porque o mercado está pedindo para falar com o dono da empresa, né? É verdade. E eu vejo que você está nesse movimento também, do mesmo jeito que a gente, né? Aos pouquinhos e tal. Como que tu tem te sentido? Eu sei que tu é um cara mais comercial que nem eu, mas como que tu tem te sentido, assim, nessa coisa de agora não, vou ter que dar, a minha empresa tem que ter minha cara, porque senão o cliente às vezes nem vem, né? Se ele não sabe quem é o dono da empresa, né? Eu diria até que é uma ruptura, você sair de um método, quebrar ele no meio praticamente, destruir ele e nasce um novo método, né? Porque a gente vem de uma época de agência. Contrata uma agência, deixa que ela faz o marketing e você trabalha um pouco mais da porta para dentro, às vezes da porta para fora. Eu nunca deixei de trabalhar da porta para fora, sempre corri atrás, fiz relacionamento, parceria, mas no silêncio. E agora a coisa é diferente. Então, como eu estou me sentindo com relação a isso, assim, em plena transformação, em metamorfose. Tem hora que dói, tem hora que é prazeroso, hora a gente está num podcast, hora está num evento, e eu sinto muito essa necessidade de adaptação a isso, de liberar mais esse tempo mais hard, ser mais dentro de casa, delegar algumas coisas que antes era mais comum a gente estar cuidando, e se soltar um pouquinho mais para esse tempo, né, de estar mostrando a cara para o mercado, dedicar um pouco mais para esse marketing, né? Então é uma transformação, assim, né? Não é fácil, a gente vê uma geração que já nasce fazendo isso, a gente não nasceu fazendo isso, a gente está aprendendo, né? Mas a gente tem que se lançar, não tem outro caminho, precisa fazer, a gente sente que quando faz, dá resultado, né? Sim. Então estamos aí aprendendo todos os dias, essa é a sensação de eterno aprendiz com relação a tudo, na verdade, mas essa é a bola da vez, né? Sim, não, muito legal, muito legal. Eu acho que agora eu queria trazer um case, né? Eu acho que um case o qual tanto a Opens quanto a Octa, né, podem falar desse case. Eu acho que você conhece um pouco mais do case, né? Então, o nome do case é Cidesk,
né? Então eu gostaria que você que conhece um pouco mais sobre a Cidesk, falasse qual que é o business da Cidesk, para depois a gente contar um pouco mais desse case onde tem Octa, né? E Sim. tem Opens também trabalhando em conjunto lá nessa empresa. Vamos lá. O Cidesk é o cartão tem mais antigo do estado, aí, líder do estado desde que nasceu, tem 26 anos, mais de 150 mil vidas hoje sob sua gestão, e passou por 8 sistemas diferentes de gestão até chegar na Octa. Então, a Octa é o 8º sistema que ela troca para fazer gestão. Claro que nunca teve um sistema sozinho, sempre foi uma coxa de retalhos de N sistemas, né? E esse é o case que a gente tá aí de mãos dadas, digamos assim, estamos juntos lá, porque enquanto Octa, nós temos uma proposta de valor muito bem definida até onde a gente quer atender. Né? Então a gente tira, no mínimo 5 sistemas a gente tira da mesa, tira da frente do gestor, no mínimo 5 fornecedores, além dos 5 sistemas eu também tiro, transforma tudo numa conversa só. Mas não tudo. Então tem uma parte que é muito importante que aí você entra naquele dilema, e aí é o meu papel de empreendedor, né? Aquele que eu falei que é o estar mais lá dentro de casa, analisando e tomando decisões. Olha, ok, tem gente que faz isso muito bem feito, que é toda essa parte de omnichannel, atendimento ao cliente. Vou fazer isso? Não vou. Eu vou passar a bola vou passar a bola redondinha para quem faz, vamos jogar junto, vamos embedar, vamos integrar, vamos tornar nativo. E esse é o case do Cidesk, né? Muito isso que legal. a gente está fazendo lá, né? 26 anos do Cidesk, né? 26 anos. E eu percebo assim, você falou 150 mil vidas, né? Então, um dos planos mais antigos, vamos dizer assim, aqui do estado, né? E nós fomos procurados pelo Cidesk, acho que faz uns 2 anos já, mais ou menos, né? E você, como eles expressaram a dor para você, qual que era o problema que o pessoal do Cidesk tinha e precisava resolver, e a Opens ajudou? O Cidesk, primeiro grande problema era essa dificuldade na inovação e até no conhecimento do próprio cliente. Então era muito difícil reunir os dados, ter dados confiáveis e atingir em grande escala os seus clientes. Então é muito caro você montar um call center, isso também mudou muito desde que eu conheci a Opens, de lá para cá. Então, antes você tinha centrais telefônicas, call center ativo, receptivo, hoje a coisa é completamente diferente, né? E dar conta disso sempre foi muito difícil. Então, vieram as redes sociais, mas também não é assim, tornar o teu cliente seguidor, tem todo um esforço. Então, foi com essas dores todas, exatamente do que eu acabei de falar aqui, que o Cidesk passou a encaixar com a Octa. Ok, mas falta alguma coisa. Assim, agora eu tenho dados. Agora eu tenho uma gestão muito mais facilitada, reduzir toda aquela necessidade de várias pessoas para fazer várias coisas repetitivas que não deveriam estar sendo feitas por elas. Hoje eu dei mais valor para essas pessoas que fazem coisas mais interessantes, estratégicas ou táticas, mas ainda falta alguma coisa. Agora eu preciso me comunicar melhor com a minha base. Eu já tenho o aplicativo, mas não é só ter o aplicativo com as funcionalidades. Eu preciso ter um bom canal de comunicação e que funcione bem, né? Que me dê os dados que eu preciso sobre isso também, né? Que eu tenha uma boa avaliação, que eu tenha uma boa integração, que seja fluido, que eu fale com esse mesmo cliente e veja ele num lugar só, independente de qual canal que ele está se comunicando comigo. Então foi com essas dores, né? De um atendente usando 4 telas, coisas do tipo, né? Desperdícios, ineficiências, que o Cidesk acabou necessitando bastante dessa união que a gente está falando, né? Cara, muito legal, muito legal. Imagina, né? 150 mil vidas, então tendo que lidar, tirando dúvidas e tudo mais, né? Então, a Opens eu sei que entrou lá num atendimento que às vezes é por telefone também, mas acho que uma das dores era o WhatsApp também, né? Para atender pelo WhatsApp, porque o cliente começou a demandar o atendimento pelo WhatsApp, né? Não sei se redes sociais já está pegando ali para vocês, mas a gente tem vários clientes que tem o Instagram como um ponto de venda mesmo, né? O cliente vai no direct e ele quer tirar dúvidas sobre o produto para comprar. Exato. Né? Então, é sobre isso, né? É sobre você, antigamente tinha um telefone em cima da mesa, você tinha o WhatsApp no computador e a rede social no celular. E tudo solto, né? E tudo solto, né? Você sem estatística nenhuma,
sem saber qual é o volume, sem saber o que o cliente quer, sem saber se o cliente está sendo bem atendido, né? É isso aí. Então essa foi a proposta da Opens quando nós fizemos essa atualização, né, dos nossos produtos nos últimos 5 anos, que a gente resolveu juntar tudo isso, né? Sim. Porque você conhece a Opens há muito tempo, você sabe, né? Nós começamos com e-mail, depois a gente foi pro telefone. Eu comecei antes, né? Porque eu comecei lá na central telefônica, o PBX-IP, que já era muito à frente do tempo de qualquer outra coisa, a época de centrais na parede, aquela coisa, né? Já era muito diferente, você já conseguia fazer URAs diferenciadas, já tratava o cliente com carinho, vamos dizer assim. Já era diferente, já era né? diferente. Mas ainda estava tudo separado, né? Ainda era tudo e separado. O WhatsApp, e agora entrou as redes sociais. Então, quando a gente olhou para isso, principalmente ali naquela época, um pouco antes da pandemia, que foi quando nós já tínhamos ido para a cloud antes da pandemia. Sim. Daí, quando chegou a pandemia, a gente começou a olhar os nossos próprios colaboradores trabalhando home office, daí você começa a perceber a quantidade de ferramentas que eles tinham que estar utilizando. Então, colocar todas as ferramentas num lugar só foi a solução para melhorar, inclusive, o atendimento do cliente, melhorando a experiência de quem atende. Com certeza. Né? Então é isso. Você falou sobre desligar alguns sistemas para usar o sistema da Octa. Exato. Vai na veia. Conta aí quais sistemas vocês desligam e vocês resolvem o problema. Olha, o primeiro que vamos colocar aqui que entre 80% e 90% você vai deixar de usar é o mais famoso de todos, né? Que todo mundo sabe usar, o Excel. Excel. Começa por aí, porque você acaba ficando transmitindo base de um para o outro o tempo todo, isso é uma loucura. Precisa de alguém para cuidar disso. Esse já é o primeiro. O segundo é toda a questão de mensageria. Hoje a Octa, toda a comunicação transacional, ela faz automática. Então já o segundo provavelmente eu teria que contratar um disparador de mensagem SMS, um disparador de e-mail e um disparador daí do push do aplicativo, você teria que contratar um aplicativo separado. Então, 3, o aplicativo já está dentro da plataforma. Além disso, você ainda tem o gateway de pagamentos, que é parte da plataforma. Você não precisa contratar um gateway, então, menos um sistema. E aí, você ainda tem uma série de fornecedores, né, que eu comentei. Então, as redes de farmácias todas já estão lá dentro da plataforma, integradas e contratualizadas. Não precisa ir atrás. A gente entrega serviço, né? A gente faz a rede, forma uma rede prestadora para o nosso cliente e entrega na plataforma e no aplicativo para o cliente, para ele buscar, contratar o serviço, fazer elegibilidade. Então, uma série de pontos aí que você não precisa mais se preocupar. E a régua de cobrança, né? Que é tão importante para a recorrência. Então, a régua de cobrança junto ao gateway de pagamentos é da Octa, já está toda automatizada também. Sim. Então, tem mais alguns, emissão de nota fiscal, toda emissão fiscal é automatizada, então menos um sistema ou menos uma pessoa que vai ter que ficar fazendo isso lá no site da prefeitura. Dependendo do volume, mais de uma pessoa, inclusive. Dependendo do volume, mais de uma pessoa. Todo faturamento é automatizado. Então, hoje é comum você entrar em clínicas que tem 4, 5 pessoas trabalhando em faturamento, só em faturamento. Tá? Então, esses são alguns exemplos e dependendo do cliente tem mais, dependendo tem menos. Né? Um cliente de porte, tem um cliente agora que fatura na casa de 1,5 bi. Tá? E lançou o seu produto, ele é uma grande rede aí do Brasil, né? É uma das maiores empresas de saúde do Brasil. E essa é uma empresa que, por exemplo, ela precisa integrar o sistema de departamento pessoal para fazer a gestão só dos funcionários dela, eu estou falando, tá? Gestão de vidas entre e sai do plano PJ ali, do plano pessoa jurídica, tem que automatizar, porque senão é mais uma pessoa no RH. Então, tudo isso a gente automatiza, é uma plataforma integrativa, né? A gente vai criando soluções que vão tirando da tua frente aquele trabalho repetitivo, aquela necessidade enorme de pessoas fazendo aquilo que, em teoria, poderia fazer automatizado. E a gente faz. Sim, muito legal. Então, dá para se notar que isso aqui é um conteúdo para clínicas, para médicos, né, para empreendedores do ramo de saúde. Então, a gente vai aproveitar esse momento para trazer para vocês também uma possibilidade de vocês falarem conosco pessoalmente, inclusive, e poderem tirar um tempo para olhar para esse tema. Nós teremos um evento, né, o Reúne Tech, que vai ser aqui em Florianópolis, no mês de setembro, dia 12 e 13. E se você tiver mais detalhes, Luiz, conta aí, porque a Octa vai estar nesse evento, a Opens também vai estar nesse evento, o Douglas vai dar mentoria no evento, o Douglas vai fazer uma palestra lá também, então conta um pouquinho pra gente aí.
Fernando, sobre esse evento? O Reunitec, aliás, um abraço para o Rafa lá do Reunitec, né? A gente está sempre muito próximo aí, grande parceiro. E dessa vez deu certo de juntar 3 grandes parceiros, com o Douglas aí também, com vocês, né? 4 aqui contigo. E Reunitec é um evento que também, assim como a Octa, eu diria que ele é um bebê quase da mesma idade. Ele tem alguns anos e é um evento que cresceu exponencialmente. Ele é nichado em saúde, né? Acontece aqui em Florianópolis. Esse ano vai ser na ACM. O porte dele aumentou absurdamente, desde tamanho até o formato. Então, você tem ali empresas e pessoas de peso no palco, nas rodadas ali, nas curadorias. Vai ser muito bacana. Acho que vai ter muita troca, muito especial para quem está buscando inovação em saúde. Para quem está perdido, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para o meu negócio. Aí eu dou o recado, vá no Reunitec e conversa com a Opens, conversa com a Octa, conversa com toda a turma que vai estar lá, é muito boa, né? Então, vai lá, vai sentir um pouquinho o calor da inovação, e a gente está lá para ajudar, né? Bater aquele papo, tomar aquele café e desmistificar um pouquinho aquilo que a gente já sofreu aí, já suou a camisa e às vezes com poucas palavras ajuda aí o empreendedor a tomar uma decisão, né? Exato. E aproveita e vem passear em Florianópolis, né? E vem passear em Florianópolis, aproveita a praia, né? É coisa boa. Já está esquentando, em setembro já começa a dar uma esquentada. Sim, aí, né? Setembro é um mês bom aqui. Bem, saindo um pouco agora, né, desse assunto, você fez um comentário ali que me trouxe uma lembrança, né? Você falou assim, não, tinha call center, você foi dessa época, você chegou a atuar nesse mercado de call center? Meu primeiro negócio, por incrível que pareça, foi um bar. Fui dono de bar. Por isso que eu te perguntei da cachaça bastante antes aqui, antes da gente começar. E o meu segundo negócio foi um call center. Então, quando eu trabalhei para a Brasil Telecom ali, foi abrir as lojas de celular, tinha 5 lojas, e o meu melhor negócio era o call center. Então, eu tinha um call center só ativo e fazia essas vendas ativas de internet banda larga, de segunda linha telefônica, na época se vendia, fixa, o celular ainda era incipiente, né? E depois parti para implementar call center em clínica, que era inédito, não tinha isso. As clínicas, em geral, elas misturavam recepcionista com atendente de telefone. E eu lembro até hoje, meu primeiro dia, numa clínica grande aqui de Palhoça, e eu queria entender como é que é o atendimento, como é que é eu queria saber a venda, mas eu não usei essa expressão porque em saúde era proibido falar venda, era atendimento. Até hoje é assim, mas é uma venda, na prática. E eu queria saber como que é o atendimento de vocês. A gente tem uma central de agendamento aqui, deixa eu ver. Aí era uma salinha, um corredor minúsculo com 3 pessoas, aqueles telefonões assim, o KS, famoso KS, piscando luzes, né? E a pessoa falava o nome da clínica, a clínica, um momento, e tum, desligava. Um momento, e tum. Posso te perguntar uma coisa? O que você está fazendo? Se não, é porque para o cliente não ficar esperando muito, a gente dá pelo menos um alô aqui para ele, pede um momento e deixa ele na musiquinha. Assim, e ele espera? A gente não sabe. Tá. Então, aí a minha conclusão foi muito simples, né? A saúde precisa de um call center receptivo que gere valor. Isso aqui não gera valor. E foi onde eu conheci a Opens. Pesquisando soluções para implementar uma fila decente, um dimensionamento adequado para não ter fila, né, de preferência, mas se tivesse, pelo menos tivesse gestão sobre essa fila, soubesse as perdas. E foi assim que começou a história de eu trazer a melhoria lá pela porta de entrada da saúde. E dali você vai entrando, né? Então começou pelo call center, depois fui para a recepção, da recepção fui para a gestão, e aí fui para produto, e assim foi. Isso em 2008? 2008. Então, olha que doideira, né? E nós sempre fomos muito bons em atendimento receptivo e sempre nos dedicamos muito para o atendimento receptivo, porque nós entendemos que quando um cliente está entrando em contato com a tua empresa, ele está te dando a oportunidade ou de resolver um problema dele, ou para resolver até um seu mesmo que você não está sabendo que você está tendo, né? E sabe uma coisa muito curiosa? Porque lá em 2008 você nos procurou por esse motivo. Só que nós tínhamos muitas empresas que nos procuravam com outras intenções. Não, eu quero call center ativo.
E você sabe que ali por 2014 ou 15 esse mercado ele ferveu, né? Ferveu. Com call centers que tentavam vender cartões de crédito, Sim. vários produtos, né? Que eles Sim. tentavam vender. E daí a gente tinha um produto, a gente inclusive criou um discador automático, tudo Sim, mais, sim. e assim foi indo. Só que chegou um tempo que nós, como, né, como CPF, como cidadãos também, a gente começou a ver assim, cara, Não peraí, tá legal. que saco esse negócio de os caras me ligando 5, 6 vezes por dia. É. E nós tínhamos esse produto. A gente se olhou e disse assim, quem sabe a gente tira esse produto do nosso portfólio. E Uhum. nós tiramos, inclusive tivemos que demitir alguns clientes Uhum. que utilizavam o nosso produto, mas nós descontinuamos. Esse foi um produto que a Opens descontinuou, Olha porque só. era um produto que, no primeiro momento, entrou ali, não, beleza, se você quer automatizar o contato com o teu cliente para dar algum aviso, ok, mas só que o pessoal começou a usar meio que de forma desenfreada para incomodar o cliente, né? Então, Sim. a gente descontinuou esse produto, até hoje existe, né? Mas hoje, felizmente, os nossos telefones permitem a gente bloquear, né? É verdade. Esses números aí que ficam nos ligando de forma repetitiva, né? Mas que legal. Mas atitude corajosa. E isso mudou muito, né? Você falou isso, até lembrei ainda da história lá das 3 pessoas numa mesa, né? Que tinham 7 linhas telefônicas, 7 canais, né? Que a gente falava, né? Tinha 7 linhas telefônicas dando esse barulho todo. Quando a Opens entrou, eu coloquei um E1 de 30 canais. Uhum. Então, do dia para noite, a gente aumentou de 7 para 30 canais de entrada. E a nossa surpresa, a minha principalmente, foi que ocupou assim, quase que 80% dos 30 canais. Então, aumentou o número de chamadas. Na época, o dono da empresa me ligou apavorado. Assim, volta para 7, volta para 7. Mas por que volta para 7? Não, porque o pessoal está reclamando muito. Eu disse, que bom! Agora você sabe quantas pessoas estavam te procurando e que não te encontravam. Agora vamos cuidar disso. Agora vamos investir. Porque estava difícil, na época, convencer de investimento, né? Sim. Então, você vê como as coisas vão mudando, né? Como a crença também limita. E o que você falou aí do ativo, isso virou crença também, se você for analisar, porque começou estrategicamente, quando eu fazia lá o ativo de internet banda larga, eu fazia um mailing que era o nosso segredo. Na época eu não falava, mas hoje eu falo. Era o segredo do meu negócio. Eu não tinha computador na PA, só tinha o discador. Mas a gente tinha um computador fazendo o mailing onde a gente sabia pela caixinha de cada rua e pelo armário que tem na entrada de cada rua, aonde ia ter disponibilidade de internet banda larga. E eu conseguia ver o quanto que as pessoas consumiam de internet de escada. Então, você gastava 200 por mês de discada e eu ia te vender um produto de 99 muito melhor que aquele de escada. Uhum. Então, era um trabalho de inteligência primeiro, de venda depois. Uhum. E aí era uma maravilha fazer um ativo dessa forma, né? Não tinha outra forma de chegar nas pessoas. Mas as pessoas se lambuzaram com isso, né? Virou um excesso, volume, volume, volume. E aí era vários segmentos. E realmente ficou terrível. Sim, esse negócio da... Mas sabe que essa coisa da telefonia, ela mudou pra caramba, né, Luiz? A gente olha para nossa própria base de cliente aqui da Opens e o que a gente percebe? Como nós estamos no mercado, a gente vai completar 24 anos agora de mercado da Opens. Então, nós tínhamos uma época que nós só tínhamos o produto telefonia, né? E era o carro-chefe e todo mundo precisava de um produto para atender melhor o seu cliente por telefone, porque o cliente ligava. Uhum. E houve toda essa transformação. Então, hoje, quando a gente olha para a nossa base de clientes, o que a gente percebe? 95% dos clientes preferem um chat, WhatsApp, com certeza. E só 5% ligam. Só que o que acontece com esses 5%? Veja bem, você como um cliente, você não quer ligar de jeito nenhum. Eu não quero ligar mais. Eu quero mandar um WhatsApp e resolver pelo WhatsApp. Ah, sem dúvida. Eu não quero ligar. Quando que eu ligo? Quando eu tô com pressa. Quando o problema é grave. Quando é uma coisa mais relacional, que eu preciso explicar para alguém o que está acontecendo comigo. É o mais próximo de ter a presença, né? Exato. É isso, e daí eu pego o telefone. Então o telefone, ele ganhou uma relevância agora, porque é o seguinte, ó. Primeiro, não pode ser qualquer pessoa para atender o telefone da tua empresa. Tem que ser uma pessoa que conheça da sua empresa, que conheça dos possíveis problemas que você possa ter e que saiba resolver esses problemas. Porque se a pessoa souber resolver esses problemas, ela vai dar uma boa experiência para o cliente. Então não pode
colocar... Tem um amigo meu que fala, não pode colocar qualquer Zé dentro d'água para atender teu telefone. Você tem que colocar uma pessoa que entenda do que você precisa. Vê que curioso, né? O que você está falando é bem importante, porque antigamente não tanto tempo atrás, mas aí você tinha alguém que atendia o telefone, provavelmente ia consumir de algum sistema lá, um ERP, alguma coisa para fazer o que precisa ser feito, e muitas vezes o caminho é tortuoso para conseguir fazer o que precisa ser feito, e aí não consegue. E aí o cliente sente o quê? Frustração. Exato. Então, olha a importância desse casamento, das duas coisas bem feitas, né? De ligou, tem quem atenda, tem controle sobre isso, chamou no chat, tem quem atenda, tem controle sobre isso, ou inclusive tem a integração para fazer o que precisa ser feito antes de chegar em alguém. Tudo isso é muito dinâmico, é muito amplo e é caso a caso, né? Não tem receita pronta, né? E sabe que a gente costuma dizer que um problema é a maior oportunidade que você tem de fidelizar um cliente. Total. Porque no Brasil, as pessoas elas nem têm expectativa de resolver um problema quando elas têm um problema com uma empresa. Né? A pessoa já chega ameaçando cancelar e tudo mais, porque a expectativa é, eu não vou resolver mesmo. Então, quando a pessoa pega uma empresa que pega aquele problema com carinho e resolve, fideliza. Aí a pessoa, ao invés de no Reclame Aqui para colocar uma reclamação, a pessoa vai lá no Google Meu Negócio e deixa uma boa nota, né? E vira uma promotora. Então, é isso que as empresas precisam começar a entender. Atenda bem o seu cliente e torne o seu cliente um promotor da tua marca, não um detrator. Né? E, obviamente, você precisa cuidar dos canais de atendimento, não tem jeito. E é comum, assim, né? Quem nunca, né? Focou em marketing e vendas e botou toda a energia da empresa, toda a equipe atrás do marketing e vendas e a retenção. Eu não estou falando da retenção, do último momento da retenção, que eu liguei para cancelar. É antes. É o relacionamento antes, né? Quem é minha base? O que eu preciso fazer com ela antes? Eu tenho dados que me mostram. A gente tem um painel que é bem interessante que diz respeito a isso, né? Você observa no retrovisor, né? Olha para trás e olha, eu tenho uma tendência de churn de uma parte da base, logo, depois que entra, né? Depois que se torna cliente, entre o 6º e o 7º mês. Então existe um soluço no gráfico ali. Então é lógico que eu preciso fazer um relacionamento proativo, uma comunicação proativa e relacionar de verdade com esse cliente lá no 4º mês, lá no 3º mês ou durante os 6 meses. E com certeza essa curva vai avançar. Né? Mas o quanto custa isso e quanto custa trazer o novo? Exato. Essa é a grande diferença. Né? Já existem várias pesquisas aí que mostram isso, né? Mas um cliente novo, ele custa 2 ou 3 vezes mais do que vender de novo para um cliente que está na tua base. E às vezes vender de novo para um cliente que está na tua base, se ele é um cliente que paga mensalidade, é um cross-sell, por exemplo, né? Ou um upsell, porque ele está aumentando sim. O número de pessoas ali que usam aquele plano e tal. Então é muito mais barato vender para um cliente da base, né? Então, se eu tivesse que escolher, né? O que você prefere? Vender para cliente da base ou para cliente novo? Certamente eu venderia para cliente da base. Sem dúvida, por isso tem que conhecer. Né? Não dá para fazer isso. Também não pode virar o call center lá de novo, enchendo todo mundo de tudo, né? Sim. Então, eu gosto de falar, eu falo bastante isso em saúde, quando a gente fala com os clientes, né? É muito comum o cliente não saber por onde começar. Uma clínica vai lançar seu convênio próprio, lá seu cartão de saúde. E aí, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é criar um produto básico e faça o teste. Esse o básico ele é diferente para cada um? Depende da aptidão de cada um. Mas geralmente é uma clínica de especialidades. Então ela pode fazer algo mais genérico e testa. Quando ela começa a conhecer o cliente, ela vai ver que tem um percentual X de lactantes. Então ela pode ter um pacote que é um serviço adicional que pode ser vendido depois. Né? E vendido porque resolve uma dor dessa mãe lactante. Um pacote lá de pré-natal, de maternidade, de parto. Então, olha só quanta coisa eu falei só de um perfil. Quantos perfis tem dentro de uma clínica? Isso é conhecer, isso você só vai ter isso ao alcance com automação. Fazer isso manualmente, esquece, não vai acontecer. E essa comunicação precisa estar muito fluida. Exato, o cliente precisa ter ao alcance dele esse contato a qualquer tempo. 24 horas mesmo. É muito doido isso, né?
Porque você falou, né? Não tem como fazer isso manualmente, né? Tem que Não. automatizar. E daí, quando a gente fala de automatizar, a gente automaticamente está dizendo, precisamos cruzar informações entre sistemas. Exato. Eu, do meu lado, eu tenho todas as informações que uma empresa precisa para saber como está a qualidade do atendimento, Perfeito. volume de atendimento, que O horas os CSAT, clientes né? preferem ligar, o CSAT, que é a pesquisa que vem logo após o atendimento. Então, essas informações eu tenho comigo. Mas detalhes do cliente estão lá na Octa, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Tá, mas Aonde quem que é esse cliente? Quais foram os últimos exames? O que ele prefere? Tem dependente, não tem dependente? Qual é o tempo de casa que tem? Já baixou o aplicativo? Não baixou? Já fez o seu login? Não fez login? Tá buscando o quê na rede prestadora? Tá consumindo o quê na rede prestadora? Em que rede prestadora? Em qual local? Tudo isso são dados, sejam eles demográficos ou de utilização ou transacionais. Tudo isso diz alguma coisa. O que ele está consumindo de forma macro, que a gente não vai entrar em dados sensíveis, obviamente, mas de forma macro, o que ele está consumindo por telemedicina, por farmácia, né? Tudo isso vai fazer a diferença porque vai te orientar. Você tem praticamente um painel o criador de produto. Uhum. E esse painel criador de produto é um grande resolvedor de dor do cliente. Uma vez que você tem a possibilidade de criar rapidamente e você vai resolver a dor do cliente, a mágica está feita. Você tem uma nova venda para o cliente que já está com você e vai ficar retido, porque você está resolvendo a dor dele. Exato. Basicamente é isso. Não, bom demais. Fernando, estamos nos encaminhando para o final. Passou rápido, né? Mas já passaram aí 40 minutos. Não quero encerrar esse podcast sem te presentear com esse presente mais do que tradicional aqui na Opens. Eu já me entreguei durante aí que eu gosto, né? Então pode pegar essa que tá do teu lado aí, tá? Então, bacana. Vou te entregar esse presente aí, que é um presente já tradicionalmente, né, entregue para os nossos parceiros e clientes. É para tomar nesse copão aqui? Não, esse aí é para levar para algum. Tem quantos filhos, Fernando? Tem duas. Duas. Então tu leva uma para cada uma, tá? Esse copinho é para as filhas. Adoram o copinho. Tá? Também te dá esse caderninho aqui da Opens, bem legal também para fazer anotações. Eu sou um cara que eu tô sempre anotando as coisas, porque eu entendo que para a gente aprender de um jeito mais fácil, né? A gente primeiro escuta, né? O que estão ensinando, escreve sobre aquilo para registrar na cabeça, que não é o celular, não tem como registrar de forma digital na cabeça, sem né? dúvida. Então tem que anotar aqui e depois, para a gente aprender um pouco melhor, a gente ensina os outros, né? Faz então toda a diferença mesmo. Esse é o jeito. Então, leve esses copos aí para as meninas. Esse presente da Opens aqui, a gente sempre orienta o jeito de tomar, tá? Você tem que colocar no freezer essa garrafa. E o habitat natural dessa garrafa é dentro do freezer. Só tira para servir, tá? Não vai congelar, não vai acontecer ela nada. lá, pode ter certeza. Bem, gente, nós estamos nos encaminhando para o final. Fiquem aí conosco. Peguem aqui o nosso site www.opens.com.br. Se vocês quiserem conhecer lá o site da Octa, é www.octa.com.br. E é isso. Fernando, sua última mensagem aí pra galera. Primeiro, obrigado mais uma vez aí pelo convite. E a última mensagem é foco no cliente, foco do cliente, né? Tenho estudado bastante sobre esse tema e é incrível como a gente às vezes acha que sabe o que é o foco do cliente, mas na verdade a gente literalmente a gente acha pelo cliente e não é o verdadeiro foco do cliente. Tem que entrevistar, tem que se aproximar do cliente, porque ele é quem paga a conta e a gente está aqui para ajudar ele. Então é isso. Essa é a última mensagem. Estou retransmitindo aquilo que eu estou aprendendo todos os dias e eu acho que a gente nunca vai deixar de aprender sobre isso com tanta mudança que a gente está enfrentando. Sensacional. Obrigado. Muito bom. Galera, vou me despedindo aqui. Muito obrigado, tá? Consumam, tem outros vídeos aqui no nosso canal. Consumam aí. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. E não esqueça, o cliente ele não tem razão. O cliente ele é a razão. Um abraço e até a próxima.